Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje então é da apostila 2B, aula 6. Nós vamos falar sobre léxico, léxico 1. A apostila de vocês traz o assunto dividido em 2 aulas, mas é um assunto muito tranquilo, muito fácil. Eu acredito que não vai ficar nem um pouquinho complicado para vocês, tá? Mas qualquer dúvida, como eu sempre falo, eu estou à disposição, é só mandar sua pergunta que eu vou te responder, ok? O importante é você aprender, né? Vamos começar com essa linda historinha. Olha que bonitinho. Casalzinho de namorados conversando. E aí o namoradinho pergunta assim para a namorada: Eu te amo. E um pouquinho seguro, pergunta não, desculpa, ele diz assim para a namorada: Eu te amo. E um pouquinho seguro, na sequência ele pergunta: E gostaria de saber se isso é recíproco. Ela baixa a cabeça, fica sem jeito e diz assim: Eu não sei. E aí ele se assusta, né? Não sabe? E ela responde, mais envergonhada ainda, mais sem jeito ainda, a gente pode ver que ela tá olhando pro lado, né? Sobrancelhinha baixinha ali, bem chateadinha. Não sei o que significa recíproco. Opa, olha o problema que nós teríamos aqui se essa fosse uma conversa que estivesse ocorrendo por escrito, né? Em algum meio de comunicação, como um e-mail, por exemplo, que a resposta demorasse para voltar, né? Não no WhatsApp, em qualquer outra rede aí de comunicação rápida. Quando ela respondesse eu não sei, a pessoa iria ficar achando exatamente o que ele achou. Não sabe se o ama. Era isso? Era esse o problema? Não. Qual era o problema dela? Ela não sabia o que significava o termo recíproco. E aí houve uma falha de comunicação, por ela desconhecer o significado de um termo. Então estas aulas aqui, elas vão tratar justamente disso, dos significados das palavras, né? E do quão importante é você ter um vocabulário amplo, você conhecer várias palavras. E a gente fala disso desde o começo do ano, e vocês devem ter ouvido todos os professores de português de vocês falarem disso a vida toda. Como é que eu faço para ter um vocabulário amplo, um vocabulário bem rico? Lendo. Não existe outra forma, né? Eu vou conhecendo a língua à medida em que eu entro em contato com ela. E eu entro em contato com a língua principalmente através da leitura. Claro, na fala e tudo mais, mas a língua que nós usamos na fala é uma língua informal. Na leitura, muitas vezes, a gente conhece termos novos. Né? E aí, quando eu me deparo com uma palavra e eu não sei o significado dela, o que eu deveria fazer? Procurar o significado, seja no Google, seja no dicionário, onde for. Eu deveria procurar o significado, justamente para poder incorporar esse termo à minha linguagem. Bom, na sequência, nós vamos estabelecer então uma pequena diferença entre léxico e vocabulário. Muitas pessoas usam como sinônimos, muitas pessoas dizem que tem acepções diferentes, enfim. O que é o léxico? O léxico é um inventário, é a relação, né, teoricamente finita, mas dificilmente mensurável de todas as palavras realizadas e potenciais de uma língua. Então, assim, é essa relação gigantesca, teoricamente finita. Por que teoricamente? Porque eu não posso dizer que a língua portuguesa tem X número de palavras. O que acontece? Nós já falamos por várias vezes que a língua é viva, que ela vai se modificando com o uso. Se recordam de quando nós falamos, por exemplo, do termo você, que vem lá da expressão vossa mercê, e teve toda aquela história, né, de evolução até chegar ao você que nós usamos hoje em dia. Isso é uma mudança que ocorre pelo uso, porque, como eu falei, a língua é viva. Ela se faz, né, ela se reinventa no uso. Então, eu não posso dizer que a língua tem um número X de palavras, porque eventualmente palavras novas podem ser criadas ou incorporadas à nossa língua. Vejam bem, ali na definição segue dizendo assim, de todas as palavras realizadas e potenciais de uma língua. Então, todas aquelas palavras que eu uso e todas aquelas que eventualmente estão lá e não são usadas ou que podem vir a se tornar uma palavra, certo? Uma das maneiras de se
criarem novas palavras, de se incorporarem palavras a uma língua, é o neologismo. O que é o processo do neologismo? O neologismo é quando eu pego uma palavra que já existe na língua e eu dou a ela um significado diferente, ok? Ou, eventualmente, quando eu pego uma palavra de uma outra língua e trago para a minha, modificando. Pego uma palavra da minha língua mesmo e modifico. Ou quando eu crio uma palavra totalmente nova, certo? Então vamos para os dois exemplos que nós temos ali. O primeiro é deletar. Deletar é um termo que surge de uma palavra da língua inglesa, do delete, usado na informática, né, que tem o sentido de apagar. Mas em português, nós não só incorporamos o delete. Nós, além de incorporarmos o delete, como nós fizemos com delivery, como nós fizemos com N outras palavras, né, que utilizamos vindas de outras línguas, no caso de deletar, nós transformamos esse deletar em um verbo. Eu deleto, tu deletas, ele deleta. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho um neologismo, eu criei uma palavra nova, um verbo novo, extremamente utilizado, inclusive em língua portuguesa. Já o termo curtir é um termo que já existia na nossa língua, mas existia com outro significado, né? O que era curtir, por exemplo, um pedaço de couro. Então, o processo de curtir o couro era não, né? É um processo utilizado com a finalidade do quê? De eu deixar o couro próprio para uso. Ele vai ficar de molho em alguns produtos, com a finalidade de que a deterioração dele pare e que ele se torne próprio para uso. Mas hoje, o termo curtir tem só esse significado? Não, né? Nas redes sociais, por exemplo, o que significa curtir? Curtir significa que eu gostei de alguma coisa. Apareceu alguma coisa que eu gostei, eu vou lá e dou um like, dou um joinha, eu vou curtir, né? A pessoa sai para curtir à noite, vai curtir uma balada. Então, o curtir saiu daquele seu significado original relacionado a esse processo e teve agregados a ele outros significados totalmente diferentes do original. Isso é um neologismo, é uma forma de eu criar uma nova palavra, um novo significado para essa palavra, portanto, uma nova expressão, né? E aí, pessoal, existem outras formas de eu criar palavras, certo? Existe também aquilo que a gente já comentou das palavras caírem em desuso, a palavra deixa de ser utilizada com o passar do tempo, né? E aí, por conta disso, eu não posso dizer que a língua tem um número exato de palavras, certo? Vocabulário. O que é o vocabulário? Ele é diferente do léxico? Léxico, então, é essa gama muito ampla, é todo o conjunto de palavras de uma língua. O vocabulário são aquelas escolhas particulares, as minhas escolhas, vocabulários. O meu vocabulário, a forma como eu escolho termos da língua e os utilizo. Então, vocabulário é um pouco mais restrito, certo? E aí o que a gente vai observar é que esse vocabulário vai ser diferente de acordo com a situação em que eu estou, né? Aquela história do contexto. Lembra? A entrevista de emprego. Eu vou chegar na entrevista de emprego, eu vou falar bonitinho, vou me portar certinho, né? Mas na minha casa eu não vou usar os mesmos termos que eu uso lá. Com os meus amigos, a minha escolha vocabulária é outra, a minha linguagem é um pouquinho diferente, né? Então, na internet, a minha linguagem é um pouquinho diferente. Então, esse vocabulário são aquelas escolhas que eu faço dentro de toda essa gama lexical de uma língua e que eu vou adequar de acordo com a situação em que eu me encontro. Ainda, existem vocabulários específicos de profissões, eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês, vocabulários específicos de grupos sociais e etc. Aqui, só para ficar bem clara a situação de vocabulário relacionado a determinada situação. Nós temos a definição aqui de campo semântico. O que é campo semântico? O campo semântico é todo um conjunto de palavras relacionadas ao mesmo campo de significado, certo? Então, se fosse um desenho, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma palavra, que é a palavra núcleo, né? O núcleo significativo desse campo semântico, e ao redor dessa palavra eu tenho todas as outras que fazem parte desse contexto. Como exemplo, a palavra hospital. A palavra hospital seria a minha palavrinha
Núcleo, flechinha ficou mais para cima, né? Ficou ruim. Mas enfim, seria a minha palavrinha núcleo e que remete ao contexto do hospital. E aí, do termo hospital, eu tenho várias outras palavras relacionadas a este contexto. Maca, enfermeira, remédio, ambulância, doente, médico, soro, prontuário e todas as demais palavras que são típicas desse espaço, desse contexto. Então, isso é o campo semântico de uma palavra. Tranquilo? Aqui só para vocês entenderem, claro, né, só para ilustrar, na verdade, porque entender acredito que vocês já entenderam, mas só para ilustrar o quanto esses termos técnicos pertencentes a uma profissão, muitas vezes são totalmente grego para pessoas que não fazem parte do meio, né? O indivíduo foi ao médico e o médico começa a ler o laudo para ele. O médico começa a dizer assim: bom, de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O cara se assusta com esse palavrão todo, olha para o médico e fala assim: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? E aí o médico olha para ele, né, tá tranquilo. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Nós, leigos no vocabulário técnico da medicina, jamais entenderíamos, eu, por exemplo, jamais entenderia que furúnculo, né, é um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. É uma linguagem específica dos médicos. E aí, quando a gente desconhece, parece algo gravíssimo, né? Então, recebe uma proporção gigantesca. Aqui alguns exemplos, alguns terminhos do vocabulário típico de surfistas. Não que essas palavras sejam usadas só por surfistas, mas é um vocabulário típico deles. Claro que muitas delas já saíram dessa linguagem própria de surfistas, são utilizadas em outros contextos, com estas mesmas acepções, com estes mesmos significados, ok? Então, brother, por exemplo, brother, bro, né, irmão, camarada, amigo, também é utilizado em outros contextos com esse mesmo significado. Prego. Prego, para mim, né, é aquele objetinho para unir dois pedaços de madeira. Para os surfistas, o que é prego? Quem surfa mal. Não faz sentido, não tem esse sentido fora desse contexto de utilização. Então, é uma linguagem restrita ao vocabulário de um grupo social. Nós temos outros termos aqui também, né, muito relacionados, muito fechados a esse universo do surf, por exemplo. O surfista, né, a pessoa que não sabe surfar, mas se acha melhor, enfim. O merrequeiro, que é o surfista que só pega ondas pequenas, e assim por diante. Então, cada grupo social vai ter os seus termos específicos. Assim como também utilizam termos que fora desse grupo mantêm o mesmo significado, como brother, como larica, né? Nesses exemplos aqui. Aqui eu fiz um print do textinho que vocês têm lá na página 9 da apostila, certo? Então, nesse textinho, olha que bonitinho. Caríssima litisconsorte, quanto tempo sem vê-la, ó prestante amor! Já havia formulado mandado de busca e apreensão ao pensar nos arrazoados da surpresa, mesmo sabendo que a vida é uma sentença sem apelação. E que muitas vezes não concede sequer livramento condicional para o amor. Interpus diante de sua possível compreensão minha defesa putativa quando você me abandonou. Cheguei a impetrar um habeas corpus preventivo, inclusive contra a maledicência alheia que espalhou que você estava em conúbio com outro, surrupiando de minha paz interior. Pensei em ingressar com a ação cominatória no Tribunal das Grandes Causas, mas de repente chega-me a sua carta. Chega-me a sua carta-resposta. Indúbio pro réu, suspendendo, portanto, a liminar da notícia que atingia a penhora de minha honra. Não precisa ninguém falar que esse vocabulário é típico de um advogado, né? É um juridiquês bem forte. Não que todo advogado use esse tipo de vocabulário, até porque hoje a gente tende, né, para um vocabulário culto, formal, claro, mas um pouquinho mais acessível. Mas, neste caso aqui, nós temos um indivíduo que buscou várias expressões específicas
da linguagem jurídica para escrever para sua amada. Então ele fala ali em litisconsorte, lembra do consorte lá do início? O litisconsorte é aquele que está junto, né, numa mesma ação. Por exemplo, pode ser chamado, né, junto com você no mesmo polo da ação, polo ativo, passivo, enfim. Nós temos aqui outros termos típicos, né, da área jurídica: mandado de busca, sentença sem apelação, livramento condicional, a defesa putativa, impetrar um habeas corpus preventivo. O que ele está querendo dizer com essa carta? Faz tempo que ele não vê a amada, ele ouviu dizer que ela estava em conúbio com outro, que ela estava traindo, e ele ficou muito preocupado, né? E ele tinha inclusive impetrado esse habeas corpus preventivo contra a maledicência alheia, habeas corpus preventivo para impedir, uma forma de se impedir, né, de solicitar que a minha prisão seja impedida. De uma forma muito simples, é mais ou menos isso. Vejam, as pessoas diziam para ele que a amada dele estava com outro, mas ele não queria acreditar nisso, apesar dela ter sumido. Então ele manda essa cartinha para ela, né, uma cartinha de amor, e aqui no final ele diz assim: mas de repente chega-me a sua carta-resposta, indúbio pro réu. Em dúvida, a justiça sempre age, né, ou deveria agir em favor do réu, é um dos princípios do direito penal. Então, em dúvida, ele se posiciona a favor do réu e ele interpreta a resposta dela dessa forma. Portanto, ele não acredita na maledicência alheia, né? E ele entende que a honra dele tá tranquilinha e que tá tudo bem entre eles. Gente, sério. Como é que uma pessoa que não entende do vocabulário jurídico, que não tem essa compreensão, ou que não vai buscar, ou que nunca ouviu esses termos na vida, vai entender? Não entende. Não entende, porque são termos técnicos. Então, a escolha lexical, a escolha das palavras que eu vou usar na minha redação, no meu texto, na minha fala, na minha apresentação de trabalho, na faculdade, enfim, a escolha vocabular de um indivíduo é fundamental para a compreensão da mensagem. Lógico que aqui, pelo contexto, você consegue entender, né, por Simão, o que ele está querendo dizer, certo? Apesar de não conseguir, de repente, decodificar uma ou outra situação ali. Mas assim, gente, o viés, o foco principal dessa unidade é tratar das escolhas vocabulares, da importância de se conhecer um vocabulário, da importância de eu saber especificidades vocabulares da língua. E aí a gente tem o famoso, velho e antiquíssimo dicionário, que muita gente tem um mega preconceito, não gosta de usar, não usa e prefere para o Google. Tudo bem, nada contra, até porque há inúmeros dicionários online disponíveis, né? Mas o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que se eu li uma palavra e não sei o significado, eu tenho que correr procurar. Porque aí eu vou internalizar essa palavra, eu vou passar a saber o significado dela e vou poder utilizar depois no meu discurso, no meu texto, certo? O dicionário, ele é extremamente importante porque ele não traz para mim só a definição, só o significado puro e simples. Ele traz diversas informações acerca da palavra. Ele pode trazer informações fonéticas, etimológicas, gramaticais. Lá na apostila de vocês tem esse exemplo, né? Léxico. Então, esse CS significa o quê? Que o X é pronunciado dessa forma, é uma informação fonética. Porque o X na nossa língua tem várias pronúncias, né? E aqui ele me traz a pronúncia correta do termo léxico, para evitar que a pessoa fale léxico, que a pessoa fale lésico, enfim, porque seriam pronúncias possíveis, já que o X tem esses sons também, né? Representa esses sons também. Na sequência, nós temos a informação que léxico é uma palavra que vem do grego, né? Ela vem do termo lexicon no grego. Na sequência, nós temos SM, que significa que é um substantivo masculino. E aí nós temos as definições. As três primeiras definições originais da palavra, né? E por extensão, né? Esse P, este,
por extensão, significa também dicionário. Então, pode eventualmente ser utilizado com essa acepção, com este significado. Conjunto de vocábulos de um idioma, né? E aí, adjetivo, então veja aqui, foi dada a classe gramatical original dele, substantivo masculino, mas também pode ser usado como adjetivo, com sentido de lexical. Análise léxica. O que é análise léxica? A análise do vocabulário, análise das palavras, análise lexical. Então, análise é o nome aqui, né, nessa frasezinha, e lexical léxica, desculpa, é a característica. Que tipo de análise vai ser feita? Vai ser feita uma análise léxica. E, aqui embaixo, ver também análise. Então vejam, gente, não é só o significado da palavra que está ali. Nós temos diversas outras informações. Como essas questões de léxico são cobradas em provas? Bom, existem várias formas e aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro, considere estes períodos. Sabia que se as normas da escola poderia sofrer consequências desagradáveis? Vejam as opções que nós temos para completar essa frase. Infringisse ou infligisse. Qual a diferença entre elas? Você lembra? O que é infringir? E o que é infligir? Infringir é descumprir. Infligir é eu determinar que se cumpra, eu aplicar, certo? Então, no primeiro exemplo ali, sabia que se as normas da escola poderiam sofrer consequências desagradáveis? Sabia que se infringisse. No 2, na campanha política fez fragrante ou flagrante oposição aos candidatos de direita. Fragrante vem de fragrância, lembra? Odor, cheiro. E flagrante aquilo que é muito nítido, feito às claras, no ato, descaradamente, enfim. Né? Nesse caso, eu vou precisar utilizar qual das duas? Flagrante, óbvio, porque não tem nada a ver com cheiro, quando está falando ali da oposição aos candidatos de direita. E na terceira, economistas e políticos aguardavam com interesse a divulgação dos resultados do último censo. Censo com S ou censo com C? Senso com S vem de sensatez, de bom senso, né? Eu sou sensato, eu ajo com bom senso. E o senso com C vem do recenseamento, contagem, certo? Então, neste caso, senso com C. Portanto, a alternativa correta seria a letra B. Sabia que se infringisse, se descumprisse as normas da escola, né? Na segunda, na campanha política, fez flagrante oposição às claras, muito nítida. E na terceira, os resultados do último censo, do último recenseamento, da última contagem populacional. No próximo exemplo, assinale o item em que a palavra destacada está incorretamente aplicada. Pessoal, eu sempre falo isso, vou sempre repetir isso. Cuidem do comando da questão, atentem para o comando da questão. O que está escrito aqui? Está incorretamente aplicada. Por que eu sempre falo para vocês cuidarem? Porque eu sou uma pessoa muito desatenta e eu leio correndo, e se eu ler correndo, eu vou ler corretamente, vou lá e já marco uma alternativa errada. Então, prestem atenção, certo? Trouxe-me um ramalhete de flores fragrantes. Acabamos de falar disso. Fragrante, perfumada, cheirosa, certinho. A justiça infligiu a pena merecida aos desordeiros. Também acabamos de falar disso. A justiça aplicou a pena merecida aos desordeiros. Certinha. Mas se eu não souber o significado de infligiu, eu não consigo responder a questão. Certo? Porque eu vou lembrar do infringir. E eu vou lembrar que infringir é descumprir. E aí a frase fica sem sentido. E aí eu não vou conseguir responder a questão. C. Promover uma festa beneficente para a creche. Vou deixar um pouquinho essa. D. Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever. Tranquilo, cumprimento é a medida, cumprimento vem de cumprir, né? De obedecer, certo? A cessão de terras compete ao Estado. Cessão, dessa forma, C depois 2 S's, vem de concessão, conceder, tranquilíssimo. Qual é a alternativa aqui que tem um errinho? É a C. Qual é o erro da C? Professora, a palavra está correta. Mas ela está grafada de forma
incorreta. O que ocorre? A grafia correta é beneficente. Eu sei que a maioria das pessoas vai falar, teve uma festa beneficente, um chá beneficente, enfim, beneficente. Mas isso é um vício da fala incorreto, certo, pessoal? Então, a grafia correta deste termo é beneficente? Não. A grafia correta deste termo é beneficente. Essa era fácil de pegar, né? Um outro detalhe, quando a gente fala de léxico, uma palavra, ela tem camadas de sentido. Ela tem vários sentidos. Ela vai ter o seu sentido original e ela vai ter outros sentidos que foram atribuídos a ela por analogia, por semelhança àquele sentido original. Cabeça, por exemplo. É um substantivo feminino que tem dois sentidos originais. Extremidade superior do corpo humano, contém órgãos como os que formam encéfalos, da visão, da audição, do olfato, cabeça, né? E a divisão correspondente superior ou anterior do corpo de outros animais. Então, o que se assemelha à cabeça do ser humano lá no animalzinho, também é a cabeça. Esses dois significados, eu vou dizer que são significados conotativos, que têm um sentido conotativo. Porque eles são o sentido original. O primeiro sentido de uma palavra, ela nasce para designar esse pedaço aqui do corpo humano. Por analogia, por semelhança, esse sentido vai ser atribuído também às extremidades arredondadas de certas formações anatômicas, por exemplo, dos ossos, né? A cabeça do osso, a pontinha lá do osso. A parte da cabeça normalmente coberta pelo couro cabeludo, só esse pedaço aqui da cabeça. A face, né, o rosto, e isso é a cabeça. Eu vou lavar a cabeça. Tem gente que fala assim, né, eu vou lavar a cabeça hoje. Vou lavar o cabelo, mas está se referindo a essa parte. Por extensão, a cabeça é tida como sede da inteligência, do pensamento, né? Está com a cabeça nas nuvens hoje. Esses sentidos aqui, eles já não são mais o sentido original. Eles já foram atribuídos ao termo cabeça por semelhança, certo? Então, são outros sentidos dados à palavra tendo relação com o sentido original. Lembram que a gente falou lá no início da questão do neologismo? O neologismo é quando eu crio uma palavra nova ou quando eu pego uma palavra e mudo totalmente o sentido dela. Um exemplo bem rápido, massa. O que é massa? Massa do pão, massa do bolo. Mas a massa, como gíria, é uma coisa legal, uma coisa maneira, uma gíria antiga, né? Ixi, me denunciei agora. Mas enfim, massa é uma coisa legal. Então, ela saiu totalmente do seu contexto. Não tem nenhum tipo de relação com o original. E isso é um neologismo. Eu criei um significado totalmente novo para a palavra massa, certo? Aqui vai ser um sentido conotativo também. Eu vou dizer que eu estou usando a palavra massa também no sentido conotativo, certo? Aqui no dicionário, neste caso, no dicionário, ela está mantendo relação com o sentido original. Mas o sentido conotativo não necessariamente precisa manter essa estrita relação com o sentido do dicionário, certo? Ela vai assumir um novo sentido. Aqui, nós temos ainda outros significados do termo cabeça, outras acepções, né? Inteligência, juízo, tino, memória, pessoa muito inteligente ou oculta, animal, pessoa considerada comunidade, já tem tantos cabeças de vaca lá na fazenda, a extremidade mais dilatada de um objeto, a frente de um cortejo, ou como substantivo de dois gêneros, né? Porque até agora foram as acepções do substantivo feminino, o chefe, líder, ele era a cabeça da operação, certo? Esses sentidos aqui também são sentidos conotativos, todos eles mantendo relação com o original, né? A parte de cima, a parte superior, ok? O importante, que vem primeiro, que aparece primeiro, alguma coisa assim. Esses são exemplos de sentidos conotativos. Mas como eu falei para vocês, o sentido conotativo não precisa necessariamente manter essa estrita relação com o sentido original. É o que vai acontecer com o termo massa, né? É o que vai acontecer com o termo curtir, por exemplo. Denotação e conotação. Então, aqui para não ficar nenhuma dúvida. O que é o que são
né, esses conceitos de denotação e conotação. Toda palavra, por sua natureza, polissêmica, ou seja, tem vários sentidos, tem mais de um significado, dependendo do contexto, onde eu utilizo, da intenção, enfim. Qualquer bagagem que exceda o tamanho ou peso permitido será paga como bagagem extra. Qualquer bagagem, qualquer mala que eu estiver levando, ou qualquer sacola de viagem, ou enfim, qualquer caixa que eu estiver transportando que exceda o tamanho ou o peso permitido vai ser paga como uma bagagem extra, uma mala extra, né? Bagagem, mala, muito tranquilo, sentido original do termo, sentido denotativo. Consequentemente, dispomos também de uma bagagem mais adequada para explorar as oportunidades da globalização e para, nesse caso, bagagem não se refere a uma mala. Nesse caso, o termo bagagem foi utilizado no sentido de experiência, portanto, sentido conotativo, certo? Ah, tem relação com o termo original? Tem, aqui tem. A gente consegue perceber isso muito nítido, né? A bagagem mala são as coisas que eu trago na minha viagem, né? Tudo aquilo que eu coloco, que eu trago comigo. E a bagagem experiência também é tudo aquilo que eu trago comigo. Diferente, porque não são objetos, mas não deixa de ter relação sim. Aqui um outro exemplozinho. O Zé Lelé. Nem te conto, Chico, tô com a poupança toda arrebentada assim, porque ele usou o termo poupança num sentido figurado, num sentido diferente do sentido literal da palavra. Poupança no sentido literal é a poupança que eu tenho lá no banco, né? A economia que eu faço de dinheiro de mim que eu tenho guardado. E aqui ele usou no sentido de bumbum, então nada a ver. Sentido literal, sentido figurado. O sentido literal é o denotativo, é o básico das palavras, é o sentido original, aquele com o qual ela já nasceu. O sentido figurado ou conotativo é aquele que ela adquire, né? Pelo uso nas expressões, nos enunciados, em situações peculiares, particulares, específicas da língua. Denotação, então, sentido próprio, tem uma interpretação única fechada, e a conotação é o sentido figurado ou metafórico, vai ter uma interpretação afetiva ou subjetiva. Por isso que essa interpretação, ela não vai ter sempre relação com o sentido original. A gente pode usar para ficar bem corretinho, que vai ter na maioria das vezes relação com o sentido original. Gente, se ficou alguma dúvida quando eu falei ali atrás de polissemia. O que é polissemia? São os vários significados de uma palavra, né? A possibilidade de uma palavra extrapolar, sair daquele sentido original dela e adquirir outros sentidos, guardando relação de sentido com o contexto original. Então, a boca da garrafa, o dentinho do alho, né? Por semelhança aos nossos dentes, os dentes do alho. O braço da cadeira, também por semelhança, certo? E assim nós vamos ter inúmeras outras palavras que saem do seu sentido original e adquirem novos sentidos, a perna da mesa e inúmeras. O que é a polissemia? Então, a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos, aqui alguns exemplos só para ficar bem claro. Anda, ele anda muito cansado. Ele anda muito, perdoa. Ele anda muito, quer dizer que ele caminha muito. Mário anda doente. Mário está doente. Aquele executivo só anda de avião, ele não caminha lá, né? Ele viaja de avião, ele voa de avião. Meu relógio não anda mais, meu relógio parou de funcionar. Não anda. Mão. A criança estava com a mão machucada, a mãozinha da criança estava machucada. Passou 2 mãos de tinta na parede. Não foi a mão que ele passou na parede, cheia de tinta. Foram as 2 camadas de tinta que ele passa na parede. A rua não dava mão para o parque, quer dizer que o sentido da rua era contramão, né? Não ia para aquele lado, ia para o lado contrário ao lado do parque. Então, esses vários sentidos de cada palavra são o que nós chamamos de polissemia, a capacidade da palavra de ter mais de um sentido. Tranquilo? E aqui nós temos algumas fontes de polissemia, né? A polissemia pode se originar pela mudança de aplicação, né? Eu uso num contexto, uso no outro, num determinado meio social, como a gente falou lá dos surfistas, por eu usar a palavra no sentido figurado, né? Sai do sentido denotativo e vem para o sentido conotativo.
Homônimos reinterpretados, nós já falamos de homônimos, aquelas palavras que têm ou o som ou a grafia idênticos, muito semelhantes, ou até mesmo pela questão da influência estrangeira. Tranquilo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, o conteúdo é bem fácil, tá? Qualquer coisa é só mandar sua pergunta, só mandar seu questionamento, a foto do exercício que você não entendeu, as atividades que vocês vão desenvolver. São esses exercícios aqui da apostila, não deixem de fazer, pessoal. Não deixem de fazer, porque é no exercício que surgem as dúvidas, é no exercício que vocês fixam o conteúdo. Não deixem de me mandar pergunta, por favor, quando não entenderem. Certo? Até mais!